Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Pode se sentar aí por um momento. Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 46. Se quiser colocar ali a corrigida fiel. Diz assim o texto: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. O texto é bem conhecido, você já deve ter lido em algum momento da sua história, da sua caminhada. É um texto realmente com bastante coisa para compartilhar, né? Se você ler algumas vezes esse texto, você vai descobrir coisas infinitas do texto, né? Até porque a palavra do Senhor diz que a Bíblia ela é viva, né? Então ela é uma fonte inesgotável. Então você vai conseguir aí enxergar muitas coisas. Mas eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo sobre Bartimeu. E eu queria ser simples nessa noite aqui, né, com a graça do Senhor, com a permissão do Senhor. Mas antes de continuar aqui, eu queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. A gente vai orar, exclamar ao Senhor, pedir para que o Senhor venha. Se você puder abrir tua boca aí, os teus lábios e orar ao Senhor, pedindo que o Senhor venha de uma forma sobrenatural sobre nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor mesmo surpreenda cada um de nós aqui nessa noite, porque é isso que Ele faz sempre, Ele sempre tem algo novo. Ele é um Deus misericordioso, bondoso, Ele é um Deus benigno, né? Ele é um Deus presente em nossa vida, Ele é torre forte, Ele é nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nossa bandeira, Ele é a nossa justiça, Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós temos. Ele é o nosso Deus. Ele não é o nosso Deus porque Ele nos dá coisas. Não, Ele não é o nosso Deus porque Ele nos abençoa. Ele não é o nosso Deus porque Ele faz as minhas vontades, as tuas vontades. Ele não é Deus porque Ele responde. Ele é Deus porque Ele é Deus e ponto final. Ele é Deus. E independente de qualquer situação, situação que esteja passando ou por vir, venha a passar, Ele continua sendo Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amado. Ele é aquele que nos amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para declarar a Ele que nós
entendemos um dia o Evangelho, a palavra do Senhor, ela brilhou em nossa vida, Ele nos abriu a mente, nos abriu o coração, Ele fez uma obra maravilhosa. Eu sei que a obra que Ele faz na minha vida e na sua vida, ela é completa, ela é perfeita, irmão. Ela abrange, atinge todas as áreas da nossa vida. Então, você que entrou aqui nessa noite, você pode entrar aqui nesse lugar a cada culto, a cada dia, né, se for a tua vontade, a cada momento, a entrar aqui e saber que Deus é um Deus que faz coisas novas, que transforma, que opera maravilhas, que dá um novo caminho para a gente, aleluia. É um Deus que faz tudo, que aliás, já fez tudo a nosso favor, e que conta, claro, com a nossa parte, com o nosso levantar, com o nosso movimento, aleluia. E você veio aqui nessa noite, e glória a Deus porque você veio aqui nessa noite, porque você se levantou, porque você creu mais uma vez. E eu quero já declarar aqui em nome de Jesus que a tua fé te salvou nessa noite. Eu quero declarar aqui nessa noite pela palavra do Senhor que a tua fé te salvou nessa noite, aleluia. Você vai entender melhor isso, mas já quero profetizar aqui sobre a tua vida, que a tua fé te salvou nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, que você teve fé para se levantar e vir aqui na casa do Senhor, é feriado. Havia muitas possibilidades para você, mas você veio aqui na casa do Senhor, você não abriu mão de estar na casa do Senhor para orar, para buscar o Senhor, por quê? Porque a tua fé, ela te salva. Isso é ter fé. E talvez você não tinha mais nada para fazer nessa noite, e por algum motivo você veio na casa do Senhor. A tua fé te salvou nessa noite. De um jeito ou de outro, o Senhor ministrou teu coração, e você está aqui nessa noite. E Deus é bom, amém? O Senhor é bom. Aleluia. Já falei, é uma história conhecida, tem muitas informações que são simples aí, que você consegue descobrir e achar em muitos lugares aí. É só dar uma pesquisada. Essa é a única cura que Jesus faz aqui, que tem um nome, a pessoa tem um nome, e é um nome esquisito, né? Porque o Bartimeu realmente é o nome desse homem. O nome dele é Bartimeu. E Bartimeu significa filho de Timeu. O pai dele chamava Timeu. E o pai dele colocou o nome dele de filho de Timeu. Esse era o nome dele. Não é pegadinha, não é brincadeira, é o nome dele mesmo. Se você chamar, não sei como chama teu pai, ou ele dizer assim, olha, como chama teu pai? Teu pai, Onésimo, né? Colocar lá, filho de Onésimo. Então você não ia chamar ele de Márcio, você ia chamar ele filho de Onésimo. Era o nome dele, registrado em cartório lá. O nome do homem é Bartimeu. E alguém pode dizer assim, o que significa? Significa filho de Timeu. Então, é estranho, mas é esquisito, mas é o nome dele. Bartimeu. Esse é o nome do homem que foi curado por Jesus aqui nesse texto. Em verso 46 diz assim, a gente vai ler verso por verso aí para a gente tentar, com a ajuda do Senhor aqui, ministrar uma palavra para o teu coração, para o meu coração. No verso 46 diz assim, chegaram, vamos aqui na corrigida fiel que está melhor. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Esse era o cenário desse homem. Esse homem estava ali mendigando junto ao caminho. Existem algumas histórias, não sei se são invenções ou se são fatos reais, mas não há comprovação real histórica disso, né? Que esse homem sofreu, que Roma arrancou os olhos dele. Talvez você já ouviu isso, mas não há realmente uma comprovação histórica disso. O que se sabe no texto bíblico é que esse homem Bartimeu, ele não enxergava, completamente cego. Por alguma enfermidade, alguma situação da vida, ele não enxergava e estava na beira do caminho. O texto diz que ele estava assentado junto ao caminho. Então, você imagina uma estrada, e esse homem Bartimeu, por ser cego, a vida, a situação, a circunstância, fez com que ele se assentasse no caminho e não tomasse caminho nenhum. O lugar dele era ali. Ele não ia nem para Jericó, para a cidade, e nem saía dela.
Jericó era uma cidade problemática. Jericó era uma cidade debaixo de maldição, desde a época do profeta Elias. É uma cidade, aliás, desde o tempo de Josué. Josué conquistou Jericó, você lembra disso? Ele conquistou Jericó, derrubou Jericó e ele liberou uma palavra. Quem construir Jericó, quem reconstruir Jericó, quando colocar a primeira pedra para levantar, para reedificar Jericó, um dos seus filhos morre. E quando ele terminar de fazer a cidade, de reedificar Jericó, quando ele colocar a última porta dela, o outro filho morre. Então Jericó, lá na frente, no tempo de Elias, ela foi reconstruída. E o cara que reconstruiu ela perdeu 2 filhos. Quando ele começou a obra, morreu um filho, e quando ele terminou a cidade, morreu outro filho. Porque havia uma palavra de que Jericó estava debaixo de maldição. Não era para reconstruir. Mas, então é uma cidade complicada. Tem alguns aspectos complicados sobre a cidade de Jericó. E aí, a Bíblia diz que fora de Jericó está o Bartimeu sentado junto ao caminho. Bom, estar junto ao caminho me diz que é uma pessoa que abandonou, que não segue para lugar nenhum, que está na beira do caminho, lado do caminho. Ou seja, imagina uma estrada, eu já sou já imagino o desenho do Pica-Pau. Lembra do Pica-Pau? Quando o vilão ia atravessar o trilho do trem, assim, aí ele olhava para um lado, não tinha nada. Olhava para o outro, não tinha nada, assim, o trilho se perdia. Aí ele colocava o pé no trilho, passava um trem, atropelava ele. Eu lembro do Pica-Pau, o Pica-Pau é o melhor. Não sei se você gosta, mas tudo bem. Imagina essa cena, um caminho e o Bartimeu na beira do caminho, olhava para um lado, olhava para o outro, mas não tinha interesse, não tinha vontade, não tinha ânimo e não tinha condições, porque ele tinha uma limitação, ele estava cego, ele não enxergava. Então, não dá para ver o que tem lá para frente e nem para trás, porque ele não enxerga, ele tinha uma limitação. Irmão, uma coisa que Deus tem falado no meu coração muito com relação aos evangelhos é que, e com relação à vida e à minha vida e a tudo, é que Jesus ele deseja, irmãos, que Deus ele tem propósito na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas. E o propósito dele é que a gente viva plenamente o propósito dele para a nossa vida. Se você pegar os evangelhos, você vai ver que Jesus ele curou todas as partes de um corpo humano. Ele curou um da mão, ele curou outro das pernas, ele curou dos olhos, ele curou a fala, ele curou a audição, ele curou os olhos, ele curou o paralítico. Então ele curou, tem vários milagres que Jesus faz. Se você olhar para todos eles, você vai ver que Jesus curou o corpo inteiro de um ser humano. Cada parte do corpo do ser humano ele curou. Um dia ele curava uma mão ressecada, que não pegava, não tinha produção, não fazia nada, de um homem no templo. Ele curou os olhos, ele curou a boca. Tinha lá um espírito mudo que tomava conta da vida de um homem. Ele veio e mandou aquele espírito mudo embora daquele homem, e aquele homem começou a falar. Um que não ouvia, que era surdo, e ele curou a surdez. Então, Jesus curou todo o corpo, plenamente, porque é isso que ele tem para mim e para você. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Se eu estou passando por alguma enfermidade, alguma questão na minha vida, na minha saúde, alguma área do meu corpo, eu vou continuar orando. Porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele curou todas as partes de um corpo de um ser humano. Isso me diz alguma coisa. Que você entrou aqui talvez, eu entrei aqui, talvez alguma área não está plena da nossa vida. Mas Jesus, irmãos, ele pode curar. O dia que eu abandonar isso, o dia que eu parar de crer nisso, então não vale a pena mais eu vir diante dele para ouvir uma palavra dele. Mas eu creio. E eu peço a Deus que ele me guarde até o fim da minha vida para continuar crendo nisso. Mas não aconteceu. Vou continuar orando. Vou perseverar. Vou continuar. Eu vou orar mais um pouco, eu vou declarar mais um pouco, vou profetizar mais uma vez, e vou buscar mais uma vez, e vou me levantar mais uma vez. Esse homem aqui, ele faz isso. O texto vai mostrar que ele faz de uma maneira muito tremenda. Por isso que esse texto ele é pequeno, mas já falei que ele te dá 1 milhão de revelações e de circunstâncias, para você
trazer para a tua vida ou para ministrar para alguém à beira do caminho, por uma situação que ele sofreu, ele não entrava no caminho, ele não ia nem para frente nem para trás, estava travado na beira, junto ao caminho. E a Bíblia diz que ele estava mendigando. Então, cego, à beira do caminho e mendigando, são características de uma pessoa que não está vivendo aquilo que Deus tem para ela. Porque Deus não tem isso para ele. Deus não tinha isso para ele. Não importa a circunstância que levou ele até ali. Mas Deus não tinha aquilo para ele. Deus não tem aquilo para ele. Deus não tem isso para mim. Deus não tem isso para você. Para ficar à beira de um caminho mendigando. E não é, talvez, o texto aqui de Marcos, que a gente está lendo, é de maneira literal. Claro, ele estava na beira do caminho mendigando, porque ele não tinha o que fazer, ele não tinha outro tipo de ofício, né, que ele pudesse produzir. Então ele tinha que ir para mendigar no meio do caminho. Mas para mim não é uma maneira literal hoje. Também pode ser um mendigar de maneiras mais diversas possíveis, conforme aquilo que Deus falar com você. Você pode estar mendigando aí sentimentos dos outros, mendigando talvez, eu posso estar mendigando oportunidades, eu estar mendigando aí, sabe, a atenção de alguém, a pena de alguém, o sentimento de alguém. Tem muita gente que é assim, que fica na beira do caminho, esperando que alguém passe e olhe para ela, tenha dó dela, sinta a peninha dela, e se comova com a situação dela, e ajude de alguma maneira. Irmão, Deus não tem isso para você nem para mim. O que Deus quer você é no caminho. O que Deus quer para você e tem para você é você enxergando perfeitamente o caminho, o propósito dele, o plano dele, a palavra dele para a tua vida, a direção que ele te deu. É isso que ele quer de você. E de pé no caminho. E no caminho. E está escrito que o caminho é Jesus. O livro de Isaías fala, você conhece o texto que ele diz, que o profeta profetiza e diz que o homem vai estar andando. E atrás dele ele vai ouvir uma voz dizendo, esse é o caminho, andai nele. É o Espírito Santo. Essa voz que fala com você, e você olha o caminho, e ele fala, esse é o caminho, andai nele. Jesus anda nesse caminho. Irmão, tudo que você estiver pisando hoje, dando passos, e você não ouvir uma voz atrás de você, dizendo, esse é o caminho, andai nele, para de andar nesse caminho, corre desse caminho, sai desse caminho, porque não é o caminho que ele tem para você. Mas nessa noite eu creio que ele vai restaurar a minha visão. Vai me tirar da beira do caminho se eu tiver. E vai me pôr de pé, porque Jesus faz isso, irmão. Jesus, ele faz isso, ele tem poder para isso. E ele está aqui nessa noite, aleluia. 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa o texto aí, por favor. Então, ele está lá na beira do caminho, e aí ele ouve Jesus sai da cidade com os seus discípulos e uma multidão de pessoas seguindo ele. E aí ele ouve que era Jesus de Nazaré. Aleluia. Começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego era um cego muito sábio. Ele não enxergava, estava na beira do caminho, mendigando, fora da sua posição, fora do propósito que Deus tinha para ele. Mas esse cego era inteligente. E ele teve um momento ali de revelação, de lucidez espiritual. Como você teve um dia, como eu tenho um dia, como pode ser hoje que eu tenha de novo nessa noite, você tenha de novo aqui nessa noite, nesse lugar. Porque ele está lá. E ele ouve que era Jesus da onde? De Nazaré. Davi não é de Nazaré, Davi é de Belém. Mas Jesus nasce em Belém, mas vai viver em Nazaré. E por isso ele é chamado o Nazareno. Agora abre aí rapidamente, pode abrir lá por favor, em Atos capítulo 3, verso 1. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola.
E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Volta lá para Marcos, capítulo 10, 47, por favor. Aqui, no livro de Atos, depois que Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, fica aos seus discípulos, sua igreja, passou, capítulo 2 de Atos, desceu o Espírito Santo, aleluia, e aí os discípulos vão para o templo, tem a mesma situação, tem um homem, agora aqui não é um caminho, é a porta do templo, e o homem estava na porta do templo, mendigando, pedindo esmola, a mesma situação, quase a mesma situação, vivendo a mesma questão, só que na porta do templo. Irmão, claro que se você pegar de maneira literal ali, certinha, talvez ele não pudesse entrar, porque ele era deficiente e tal, ele era coxo, então tinha uma restrição, mas tinha lá talvez um lugar que ele pudesse se preocupar com o culto, com a palavra, com o que Deus ia fazer, mas ele estava na porta do templo mendigando. Então, ou é na beira do caminho, ou é na porta do templo. São lugares que Deus não me quer. Lugares que Deus não quer você. Lógico, nem mendigando, nem coxo, nem cego, nem na beira do caminho e nem na porta do templo. O que Deus quer é que você sirva a Ele aqui. O propósito dEle, a vontade dEle. Andando, enxergando e não mendigando nada de ninguém. No texto de Marcos, ele está ali agora, e ele sai uma multidão e ele ouve que é Jesus de Nazaré. E começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que o caráter de Davi era um caráter de um homem bondoso. Se você pegar a história, você vai lembrar que um dia Davi já era rei, estava reinando, e ele falou: eu preciso de usar de bondade para com alguém da casa de Jonatas, filho de Saul, que foi meu amigo. Fez uma aliança comigo. Ele mandou chamar o Mefibosete, você lembra da história, que era coxo, que comeu na mesa de Davi a vida inteira. Então, a referência no povo de Israel é que Davi é um homem bondoso. Mas o cego sabia que tinha Isaías, que profetizou que da raiz de Davi vai vir o Salvador. Vai vir o Senhor. E ele ouviu: Jesus de Nazaré. Agora, se você olhar o texto, verso 1 e 2, verso 46 e 47, você vai descobrir, vai olhar e vai ver, está saindo uma multidão de Jericó. Jesus, 12 discípulos e uma multidão. Se você fosse, pensa, se você fosse mendigo, está na beira do caminho, mendigando, você vai falar: está vindo uma multidão. Vai ser um dia bom, né? Vai ser um dia bom para receber esmola. Uma hora boa, está vindo uma multidão de pessoas, talvez o meu embornal aqui, o meu chapéu, sei lá o que ele tinha lá, vai encher de moedas. Mas esse homem não pensou nisso. O do templo pensava nisso. Esse homem não. O Bartimeu, ele clama. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Ele começou a clamar. E você sabe que clamar é diferente de orar. Quando a gente fala: vamos orar, você talvez fique aí no seu canto, e você fecha os teus olhos, você vai falar ali: Senhor, abençoa. Às vezes você vai orar, e talvez o irmão do seu lado não vai conseguir ouvir a tua voz, mas você está orando, porque orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus, e de maneira simpática, agradável, de maneira calma, aquela oração que às vezes a gente faz. Clamar não é isso. Clamar é gritar, é falar alto, é chamar a atenção mesmo. Sabe, aquele negócio que a tua alma não aguenta mais, que você já está carregando alguma coisa, e naquele momento que você começa a clamar, você rompe ali, o teu pulmão enche, a tua voz sai mesmo, e você põe aquilo para fora. Isso é clamar a Deus. Isso é um clamor, o poder de um clamor. Ele começa a clamar aqui. Então, Jesus vindo com discípulos e uma multidão, e esse cego começa a clamar a Jesus, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia de mim. Olha para mim aqui na beira do caminho. Eu não quero ficar assim. Eu não quero saber de esmola agora. Essa é a minha oportunidade. O que? Jesus de Nazaré. Está aí uma boa oração que você pode fazer nas tuas intercessões, nas tuas orações, no teu clamor. Clamar Jesus de Nazaré, o Nazareno, aleluia. Como o livro de Atos vai aparecer muitas vezes, Jesus, o Nazareno. Porque ele veio de Nazaré. Ele é o Nazareno. Aí, tem misericórdia de mim. Eu não quero dinheiro, eu não quero moeda, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, é hoje. Esse é o meu dia. Essa é a quarta-feira, não é mais um culto. Esse é o meu culto, esse é o meu dia em que eu vou lá, vou clamar a Ele, vou apresentar para Ele. E eu sei que Ele vai ouvir o meu clamor. Ele vai ter misericórdia de mim. Ele vai entrar com provisão, com providência, com socorro. Irmão, não dá para fazer desse lugar, não dá para fazer de Jesus, sabe, alguém que eu sou simpatizante dele, que eu, como você já tem ouvido há muito tempo, você sabe disso, eu sei disso, eu preciso viver isso, sabe, nós precisamos viver isso. De não é um Cristo que de vez em quando, não, irmãos, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é o todo, Ele é Deus, é para quem eu posso clamar, porque eu sei que Ele vai mudar a minha história, mudar a minha situação, Ele vai operar milagre, Ele vai ter misericórdia de mim, Ele vai olhar para mim, vai ver a minha situação na beira do caminho, mendigando e cego. Eu não tenho perspectiva, não tenho futuro, meu futuro é aqui. Se Jesus não tiver misericórdia de mim, meu futuro é aqui, na beira do caminho, cego. É viver isso para o resto da minha vida. Mas Ele está vindo, Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo no caminho que eu estou parado. Mas Jesus não para no caminho, não está ali. Não, Ele está no caminho. Bom, pode ver. Olha para os evangelhos. Um dia tem muitas coisas para você ver nos evangelhos. Né? Muitas. Mas uma delas é essa. Veja a mobilidade. Jesus não para, irmãos. Jesus não parava. Não parava, ele descia, subia, ia para Samaria, ia para Caná, ia para a Judéia, ele não parava, ele não parou. 3 anos e meio que ele não parou. Você ouviu aqui esses dias a pregação sobre a tempestade, que a irmã Denise lá ministrou sobre a tempestade. Irmão, olha para mim aqui. Jesus fazia a obra do Pai o dia inteiro, sim ou não? Parecendo um Macedão. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que ele orava a noite toda. Sim ou não? Sim ou não? Não lembra disso? Mas está escrito, ele orava a noite toda. Então ele fazia a obra do Pai. Todo dia, o dia inteiro, e orava a noite toda. Que hora que ele dormia? Na tempestade. Não. Quem faz a obra do Senhor e quem ora a noite inteira, na tempestade, irmão, dorme tranquilo. Então, o homem falou, eu não quero esmola, hoje é o meu dia. Você acha que eu venho aqui de bobeira? Eu venho aqui porque eu sei que hoje é o meu dia. Eu venho crendo. Ele vai ter misericórdia de mim. Aleluia. É Jesus, o Nazaré, ele vai ter misericórdia de mim. Vai ter milagre. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Por quê? Porque a região ali de Jericó é essa, irmãos. Lembra do capítulo 19 de Lucas? É o capítulo seguinte ao texto que possivelmente é correspondente à cura de um cego em Jericó. Lá em Lucas 18 tem a história de um cego que foi curado em Jericó. Mas 19 é a história de Zaqueu. Bom, Zaqueu teve dificuldade para ter o seu milagre, para encontrar, porque ele era baixinho, bem mais baixo que a estatura normal das pessoas, então ele não conseguia ver Jesus, ele teve que correr na frente, subir numa árvore, numa figueira brava, e lá de cima ele ficar olhando para ver Jesus lá embaixo. Certo? Então, Jericó é uma região ali que tem dificuldades, que tem empecilhos. E aí, está ali o cego, e muitos o repreendiam, ele clamava, e muitos para que se calasse. Situações, mendigo, na beira do caminho.
Gente, cala esse homem aí. Irmão, você que sabe o que é isso de verdade, você que já clamou a Deus por alguma situação na sua casa, na sua vida, na sua saúde, né? Tá ali a minha amiga de poucos dias, Angélica, ali, né? Amiga recente que eu fiz ali, conheci esses dias. Né? Quantos áudios você ouviu, né? Do perrengue que ela passou, né? Da situação que ela passou. Quantas situações que a Lanuce está ali, mas a Lanuce, quantas situações eu, vivemos de estar clamando a Deus, porque nós cremos no milagre dele, e alguém falou, para de clamar, para que esse barulho aí, teu caso não tem jeito, né? Você não tem condição de ser ouvido, você não vai alcançar isso aí nunca. Não, pode parar. Alguém cerca e diz, mas o teu caso é muito complicado. A tua situação é muito difícil. Não, olha, toma um remedinho, olha, faz isso, faz aquilo. Olha, eu conheço alguém, olha, eu sei de uma, tem uma garrafada lá que as pessoas creem numa garrafada, mas não creem que Jesus pode fazer milagre. E pena que tem muito crente que vive isso ainda, né? É só você, não sei se você assiste os canais Discovery, né, dos canais lá que falam de ciência. Alguém já viu algum programa que fala sobre o universo? Já viu algum programa? Eu vejo aquilo para ficar irritado. Mas eu vejo o programa inteiro, irritado, mas eu fico lá. Como funciona o universo? A criação do universo, os planetas, quem controla, quem que manda. E eu fico lá, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Volta para a Bíblia que vocês vão descobrir. É só teoria, 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 teoria. E eles não fecham nenhuma teoria, não conseguem nunca. É assim, eles creem. Quem já assistiu o programa Alienígenas do Passado? Irmãos, é cada teoria, é cada coisa que irrita profundamente. Como é que o cara crê nisso, mas não crê em Deus, que há um Deus único que criou todas as coisas para que o homem seja abençoado e ama profundamente o homem a ponto de enviar o seu único filho para morrer numa cruz, para salvar toda a humanidade da condenação eterna sem Cristo. Mas não, eles creem em naves espaciais, nos ETs, eles creem que a Lua não é um satélite, não, a Lua é uma base secreta alienígena, que ela é oca por dentro e as naves estão entrando lá dentro. Irmão, gente. E a Bíblia diz, Deus criou os luminares, a Lua para governar a noite, o Sol para governar o dia. Está escrito. Eles vão morrer sem conseguir concluir as suas teorias. E que eles morram se arrependendo e crendo. Não, Deus criou todas as coisas. Jesus veio para me salvar. Porque Jesus quer tirar a gente do caminho, irmãos. Quer curar a minha cegueira. Quer tirar de mim essa minha mendigância, essa situação de esmola que muitos crentes vivem, de olhar para ele e falar, Jesus o Nazareno, é o meu Senhor, ele vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. E ele muda, ele faz maravilhas. Mas, irmão, não pense diferente que vai ser, não vai ser. Quando você estiver clamando por alguma situação, na saúde, na vida econômica, na vida familiar, nas curas, na vida espiritual, irmão, vai ter gente tentando te abafar. Vai ter inimigos, adversários tentando abafar o teu clamor, dizendo, para de clamar, o teu caso é difícil, o teu caso não dá, a tua situação é essa, o diagnóstico é esse, é isso daqui. Olha, a tua vida espiritual morreu. Olha, você falhou e morreu e pecou. Então, a tua vida espiritual acabou. Não acabou. Se você está vivo, não acabou. Continue clamando. Porque Ele vai restaurar ela. Ele vai restaurar a tua saúde. Ele vai restaurar a tua vida
a tua vida profissional, o teu coração na tua vida profissional. Ele pode restaurar, e Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Se alguém tentar abafar o teu clamor, continue clamando e clame mais alto ainda. Irmão, o sinal de que é diabo tentando abafar e tirar a tua vitória, sabe, nessa hora você clama mais alto. Clama mais alto. Clama mais alto. Porque tem gente que nessa hora esmorece, baixa a cabeça e fala, está certo mesmo. Meu caso é difícil. Irmão, o meu caso era difícil. Era impossível. O teu caso era impossível. Mas Jesus operou maravilhas na sua vida. A prova diz que você está aqui nessa noite. O texto continua. 49. E Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Deixa aí, por favor, verso 50. Repare que ele clamou, tentaram barrar, e ele continuou clamando mais ainda, mas o texto diz que Jesus parou. Mas Jesus não parou e voltou no caminho que o cego estava. Não, Jesus parou. E da onde ele parou, ele disse, vão lá e chama ele. Jesus não voltou atrás. Não refez o caminho nessa história. Ele parou numa distância e falou, chama ele. E o texto diz que alguém foi lá e chamou ele. E tem bom ânimo, que o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa. O que me chama a atenção nesse texto, nessa parte do texto, é que Jesus não tinha feito nada por ele ainda. Só chamou ele. Mas ele lança, é lógico que você vai buscar informações, você vai ler, você vai ouvir. Era um cego, mendigo, na beira do caminho. Era um lugar desértico, tinha muito sol e muita poeira. Mas também era um adereço ali, era uma capa que os cegos, os mendigos usavam, mas também cobria do sol, cobria da poeira, tinha todos esses detalhes. Mas era uma parte de uma roupa que alguém mendigo, alguém limitado, com problema de saúde ali, cego ou coxo, usava para proteger do sol, da poeira, e era usado por essas pessoas que estavam ali à margem do caminho. O texto diz que ele lançou de si a sua capa. Ele pega a capa dele e joga ela para longe dele. Por isso que Jesus vai dizer no fim do texto, a tua fé te salvou. Porque ele lançou a capa dele antes de Jesus curar ele, dizendo, ele parou. Ele mandou me chamar. Então alguma coisa vai acontecer. E para cá eu não vou voltar mais. Isso é fé. Isso é atitude de fé. Isso é tomar posse. Isso é você ouvir uma palavra. Ainda que é uma palavra não tão clara, mas alguém foi lá dizer, o mestre te chama. Opa, ele joga a capa. Ele podia levantar, colocar a capa no ombro e dizer assim, bom, vou tentar. Se der certo, beleza. Se não der, eu volto para cá. Não foi essa a atitude dele. Foi de lançar para longe dele. Lançou de si a capa, sua capa. Irmão, essa é a noite de você lançar de você para bem longe essa capa. Que te prende assim. Se der certo, beleza. Se não der, eu vou orar, eu vou clamar. Se ele fizer, beleza. Se não fizer, beleza. Eu me conformo. Não é essa a fé bíblica, irmãos. Isso é fé. Jesus não tinha curado ele, só chamou. Jesus não fez tudo na sua vida ainda, e nem na minha vida ainda. Mas ele já me chamou. Ele já te chamou. Você já vai ficar completo. Ele vai fazer.
eu vou despojar, eu vou tirar isso aqui de mim. E aí, levantou-se. Ele se levantou. Quanto tempo você ainda vai esperar para se levantar e ir ter com Jesus? Porque só ele chamar é bom, é legal, mas não resolve nada. Ele falou, manda ele vir aqui. Jesus não voltou, eu vou ter que me levantar, lançar de mim a capa, e vou ter que ir até onde Jesus está, porque ele me chamou. Irmão, está na hora de levantar e ir até Jesus e fazer a tua parte e dar esse passo. Está doendo o pezinho, está doendo a perninha, está doendo o coraçãozinho, está doendo a cabecinha, está doendo o corpinho, está doendo a alminha, está doendo tudinho. Levanta, dá um passo, continua andando, vai em direção a Jesus. Ele não está indo em direção aos 12 discípulos, não está indo em direção à esmola prometida, não está indo em direção à multidão, ele não está indo em direção à cidade de Jericó, não, ele está indo em direção a Jesus, que é quem pode resolver toda a questão dele. Se há uma possibilidade, e eu creio que há, de eu ter a minha vida completamente mudada, sarada, transformada, abençoada e plena, é pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nada mais, ninguém mais, nenhuma situação, é só Jesus. É nele que eu confio, é para ele que eu vou. E tem dado certo até hoje, depois de quase 30 anos, tem dado certo. Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. Ele é fiel. 51. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que é Rabone, que eu tenha vista. Você vai ver na Bíblia 3 termos. Rabi, olha para mim aqui, você nunca mais esquecer. Rabi, mestre. Ninguém vai escrever, depois vai esquecer tudo, vai virar uma confusão e falar que eu falei errado. Não é, vai estar gravado, né? Rabi, mestre. Rabone, bom mestre. E Raboni, meu mestre. No final, os discípulos falam, Raboni, meu mestre. Não é só mais mestre, não é só um bom mestre, é o meu. Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Não é uma pergunta engraçada. Não é uma piada. E eu não vou fazer piada com ela. Por quê? Porque Jesus, ele é muito sério, inclusive. Não está brincando com Bartimeu. Ele sabe que o homem é cego. Claro que ele sabe. Ele é Jesus. Então, o que queres que eu te faça? Por quê? Porque ele podia pedir muitas coisas para Jesus. Mas uma só era necessária. Realmente necessária para a vida desse homem. Que ele enxergasse, depois desse milagre, ele ia conseguir viver a vida dele. Ser instrumento de Deus, abençoar pessoas, voltar para a sua família, para a sua casa, se é que ele tinha, reconstruir a sua história, ou escrever uma nova história no caminho agora. Mas ele podia, Jesus ele disse bem claro, o que você quer que eu te faça? Porque tem gente que é assim, irmão, e pior é que tem crente, muito crente que é assim. Eu quero só uma misericórdiazinha. Eu quero só uma coisinha aqui para resolver o meu problema no momento. Não, eu não quero me esforçar muito depois, eu não quero... Irmão, servir a Deus, cumprir o propósito de Deus, estar no caminho que Deus tem para você e para mim, requer esforço, requer trabalho, requer luta, requer dia a dia, requer você se levantar todas as manhãs e crer na palavra, requer você usar a tua fé, requer você abrir a tua boca e profetizar, requer você abrir mão de um monte de coisas que não prestam para servir o único e suficiente Salvador, que é Jesus, que é santo, que é perfeito. Então, você pode querer continuar do mesmo jeito, mas você pode querer enxergar, ter a cura completa. E se quiser isso, Bartimeu, vai ter um caminho para você depois seguir, hein? E ele diz, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Eu não quero um saco cheio de moedas. Eu não quero um pedaço de pão. Eu não quero uma noite
de abrigo em algum lugar. Eu não quero que as pessoas tenham dó de mim. Não, eu quero ver. Porque se eu ver, eu vou entrar nesse caminho aqui e vou seguir o Senhor. Porque acontece isso. 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. Depois que ele voltou a enxergar, ele podia tomar vários caminhos. Estava curado. Lembra dos 10 leprosos? Jesus lhe deu uma palavra, curou os 10. Só um voltou para agradecer. E Jesus fala: onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer. Jesus fez milagre, eu já vi, testemunhei, Jesus operar assim, milagre, tirar a gente da muleta, fazer milagres. Eu já vi Jesus fazer coisas maravilhosas na minha frente, os meus olhos viram. E as pessoas que viveram isso, que provaram isso na sua vida, será que elas seguiram a Jesus pelo caminho depois? Você que experimentou o toque de Jesus na sua vida um dia, e quantos que você conhece, que você sabe que provaram um toque real de Jesus na sua vida? Será que elas tomaram o caminho de Jesus? Com Jesus? Ou elas olham para Jesus, obrigado, tchau, até mais. A gente se encontra por aí, pelos becos de Jerusalém. Bye, bye, vou seguir minha vida. Ele seguiu a vida. Ele não seguiu só o caminho, ele seguiu a vida e a verdade. Ele seguiu o caminho, a verdade e a vida. Porque ele andou a partir daí, curado com Jesus. Seguiu Jesus pelo caminho. Irmão, Jesus tem feito na sua vida. Ele vai fazer muito mais ainda na nossa vida. Cada coisa que Ele faz em nossa vida é para a gente andar mais perto dEle. E testemunhar mais da glória dEle. E servi-lo muito mais intensamente a cada dia. E no dia que Ele não fizer nada, eu continuo seguindo Ele no caminho. Porque eu sei que ainda vou ver maravilhas na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas Jesus diz aí no texto também algo poderoso. Vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Bom, é a tua fé que te salva em muitas situações. Eu sei que tem momentos que a minha fé é horrorosa, ridícula. E nesses dias eu vejo a misericórdia dEle, o amor dEle, que quando falta a minha fé, vem a graça dEle. E a graça dEle me basta. Mesmo quando eu não tenho fé. A graça, a glória, o amor dEle, o cuidado dEle vem e me salva. Mas o que Ele quer ver da gente é a nossa fé. Esse homem teve fé para clamar. Esse homem teve fé para continuar clamando, mesmo quando tentaram calar a boca dele. Esse homem teve fé para lançar dele a capa num sinal claro: eu não volto mais para cá, porque Ele vai fazer algo na minha vida, algo novo. Eu quero viver algo novo. Ele teve fé para lançar dele a capa dele. Ele teve fé para se levantar, para ficar de pé na beira do caminho. Ele teve fé para ir até Jesus. Ele teve fé para declarar para Jesus o que ele queria de verdade. Eu quero ver, quero ter vista. Por isso que Jesus é tão sábio, perfeito, maravilhoso. Ele diz: tua fé te salvou. Eu vou te curar. A parte do milagre quem faz sou eu. Mas a tua fé te salvou. A tua fé fez... Porque Jesus, eu repito, Jesus não voltou pelo caminho até... Não. Jesus esperou lá. Eu vou fazer, mas vem até aqui. E vem sem essa capa aí.
Chega desse tempo de confiar nisso daí. Agora sou eu. Eu queria convidar você por fé a ficar de pé no seu lugar aí. E fechar os teus olhos. E queria mesmo que você apresentasse por fé ao Senhor. Oh, querido, esse homem ele foi curado fisicamente. O físico dele foi curado. Jesus operou maravilhas na vida dele. Ele foi curado fisicamente. Ele foi curado agora na sua vida profissional. Aleluia. Ele lançou a capa, saiu da beira do caminho e nunca mais mendigou. Porque quem anda com Jesus, no caminho de Jesus, não mendiga mais. Tem a sua vida restaurada. Então ele foi restaurado no seu físico, ele foi restaurado na sua vida profissional, na sua vida econômica. E ele foi restaurado na sua vida espiritual. Porque agora ele sai da beira do caminho e vai andar com Jesus. Quem anda com Jesus tem a sua vida espiritual completamente restaurada e curada. Esse homem foi curado em todas as áreas da vida dele. Mas eu repito as palavras que o Senhor Jesus diz no texto ali: a tua fé te salvou. Você clamou e continuou clamando. E continuou clamando. E você continuou clamando. E você continuou clamando. E você continuou clamando. E você continuou clamando. É incrível, eu não consigo mudar a minha frase. Eu, Marcos, não consigo mudar a frase. E você continuou clamando. Eu quero falar mais coisas, mas não consigo. Você continuou clamando. Eu continuo clamando. Eu continuo clamando. Você continua clamando. Alguém diz: para de clamar, para de gritar. Teu caso não tem jeito. Jesus já seguiu o caminho, mas ele para. Porque o homem continuou clamando. Você lançou a tua capa de você aqui nessa noite. Você se põe de pé aqui nessa noite. Você vai em direção ao Senhor Jesus. Esqueça. Pode esquecer Jericó. Pode esquecer a multidão. Pode esquecer os discípulos. Teu negócio nessa noite é com Jesus, com o Senhor do caminho, o Senhor da vida, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que restaura todas as coisas na sua vida. É Ele que tem o poder de curar você em todas as áreas da sua vida. Aleluia, 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 glória a Deus. Não sei se você tem coragem de apresentar aí ao Senhor nessa noite a tua questão, a tua causa. Não sei se você tem coragem de clamar ao Senhor aí na sua cadeira e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, o Nazareno, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, o Nazareno, tem misericórdia da minha casa. Senhor Jesus, o Nazareno, tem misericórdia da minha vida espiritual. Senhor Jesus, o Nazareno, tem misericórdia dos meus olhos que pararam de enxergar. Tem misericórdia das minhas mãos que pararam de pegar, de produzir. Tem misericórdia dos meus pés que pararam de andar no teu caminho. Tem misericórdia da minha boca que parou de falar das tuas maravilhas, da tua palavra. Tem misericórdia de mim, o Jesus, o Nazareno, e faz um milagre. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero andar, eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero produzir.
Eu quero andar no teu caminho, eu quero andar com o Senhor. Eu não quero outro caminho. Ainda que as tuas maravilhas se manifestem na minha vida, eu não quero outro caminho. Pelo contrário, o milagre que o Senhor fez na minha vida vai me fazer andar muito mais no seu caminho e testemunhar muito mais da sua glória, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor. O Senhor é infinitamente maior, melhor, mais misericordioso e bondoso do que Davi. Davi foi bom, foi misericordioso, mas nada se compara ao amor, à misericórdia, à bondade de Jesus, o Nazareno. Fecha os teus olhos aí, meu querido, em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui nessa noite, para a minha vida e para a tua vida, a cura do Senhor Jesus, o toque dele. Quero aqui profetizar para a tua vida aí nessa noite, em nome de Jesus, que Ele manda te chamar, e você é aquele que lança a capa. Pela fé eu vejo você lançando a tua capa de você, se levantando, indo até Ele, você e Ele tocando você e curando você, curando você, curando o teu físico, curando a tua questão, as tuas questões econômicas, curando a tua vida espiritual, curando. Você não vai ficar na beira do caminho mendigando. Você não foi criado por Deus para isso. Você não existe para isso. Você existe para andar no caminho com Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ah, Senhor, oh Senhor Deus, oh Senhor, aleluia. Jesus o Nazareno. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, nós declaramos aqui a cura para o físico, a cura, Senhor, a cura para o coração, para a alma, a cura na vida espiritual, a cura do Senhor, o toque do Senhor, porque é o Senhor que manda chamar, aleluia. Nós somos apenas instrumentos, vasos do Senhor, mas é o Senhor que manda chamar. Nosso papel é esse aqui nessa noite, como esses homens que foram até Bartimeu e disseram: o Mestre te chama. Tem bom ânimo. Eu declaro aqui nessa noite: tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, minha irmã. O Mestre te chama. O Senhor da vida te chama. E você se encontra com Ele. Aleluia. E é Ele que te toca. É Ele que te cura. É Ele que vê a tua fé nessa noite. Aleluia. Aleluia. É Ele que te pergunta: o que queres que eu te faça? Mas é você que responde, que apresenta para Ele: Senhor, essa questão aqui na minha vida, porque a partir do teu toque do Senhor nessa questão da minha vida, todo o resto vai acontecer, porque o Senhor é um Deus que faz a obra completa. Mas eu quero participar dessa reconstrução, eu quero fazer a minha parte, e para fazer a minha parte, Jesus, eu tenho que ser curado da minha vista. Que o Senhor toque nos teus olhos aqui nessa noite, os teus olhos físicos, mas principalmente espirituais, para você ver a grande obra que Jesus tem para fazer através da sua vida, em um novo caminho. Aleluia. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu nome, por tua presença, por tua palavra, pelo teu toque. A tua palavra que, Deus, transforma tudo dentro de nós e nos faz enxergar, pensar, nos faz andar conforme a tua vontade perfeita. Louvado seja o nome do Senhor, Deus eterno, todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, amém, aleluia, amém. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Deus misericordioso, bondoso.
bondoso, aleluia. Sua bondade é eterna, a sua glória, a sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, amém. Deus abençoe a tua vida, a sua casa, em nome de Jesus, vá em paz aí, tenha dias abençoados, em nome